Seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Tá na bad? Sabe aquela bad que muitas vezes a gente entra quando um relacionamento acaba? Então, aqueles pensamentos meio estranhos que começam a passar na nossa cabeça, a tristeza que vai consumindo o nosso coração, o medo de como as coisas vão ser de agora em diante. Você tem passado por esse tipo de coisa? Talvez uma saudade dentro do seu coração. Eu te entendo. Eu já estive nessa posição. E no vídeo de hoje, a minha função é te auxiliar a olhar para a área, para essa bad e resolver isso. Veja, o principal fator que leva muita gente a entrar num sofrimento extremo é a forma como uma parte da sociedade está organizada. Existe um certo excesso de romantismo. Muita gente vive como se a sua vida dependesse da existência de outra pessoa. Isso ficou inclusive conceituado, né, e foi transmitido pela literatura do século XVIII, pela literatura do século XIX. Esse excesso de romantismo até hoje se caracteriza dentro de uma tela, né, num cinema, numa série, nisso e naquilo. Olha só, a primeira coisa que eu vou te falar é a seguinte: você é um ser lógico, racional, que tem as suas emoções. Mas você não precisa desistir da vida porque um relacionamento acabou. A sua vida, ela é muito maior do que um relacionamento. A sua história, ela é muito mais ampla do que um relacionamento. Tu não nasceu grudado com uma antiga parceira, tu não nasceu grudado com um antigo parceiro. Ou seja, existiu o ser antes daquele vínculo se formar. Eu também não vou negar a você, principalmente se o seu relacionamento foi mais longo, foi um casamento, isso e aquilo, que não vai doer, que essa bad às vezes não vai se fazer presente. Amar o outro é um dos sentidos da existência. Quando você dedica a sua vida a servir, a amar, a auxiliar e tal, você se conecta um pouco mais com um propósito maior. Então, entenda, a sua vida é mais do que um relacionamento. E embora doa, a gente tem como fazer isso passar, isso se amenizar, isso ser aliviado. Isso se amenizar, isso ser aliviado ao longo do tempo. Fechado? Dentro desse conceito, dentro desse contexto, essa observação da realidade, essa percepção de que eu sou mais do que um relacionamento, precisa ser associada a uma estratégia prática para combater esse tipo de sentimento. E essa estratégia, sobre vários pontos de vista, é uma estratégia que precisa ser constantemente executada. Seja falando sobre a parte cognitiva, seja falando sobre a parte emocional e tal, você vai conseguir aplicar, você vai conseguir ter resultado dessa estratégia se você aplicar ela. Beleza? Você vai se sentir melhor emocionalmente, você vai se sentir mais forte e inteligente, se você colocar isso em prática. Beleza? Olha só. Quando a gente perde alguém e começa a sofrer, a nossa tendência é a cada dia ter pensamentos ainda mais fortes com relação a essa pessoa, porque ficou um buraco no seu peito. Óbvio que aquele buraco foi deixado pelo término. Então a sua tendência é tentar desesperadamente suprir esse buraco através daquela pessoa. Então você começa a pensar nela, você começa, meu Deus, como que eu posso retomar esse relacionamento, como que eu posso reconquistar, como que eu posso isso, como que eu posso aquilo, como que eu posso não sei o que. Só que às vezes o jeito que vocês terminaram, a cagada que você fez, a forma como a outra pessoa se posicionou e tal, torna isso inviável. Olha, se eu continuar pensando e tentando reconquistar, indo atrás e falando e observando stories, isso e aquilo, não sei o que vai começar a acontecer dentro de mim? Eu vou começar a cada vez ter sentimentos piores. Então eu vou começar a me sentir mais frágil, vou começar a me sentir mais sozinho, vou começar a me sentir mais triste, vou começar a me sentir quase que depressivo. Então, peraí. Se
estou sentindo tudo isso? E esses sentimentos, né, estão sendo desencadeados pelos pensamentos que eu tenho sobre aquela pessoa, talvez seja um bom momento para eu virar a chavinha. Virar a chavinha do quê? Das minhas emoções? Não, porque não é tão simples assim. Nós pensamos para depois sentir. Então, se eu penso para depois sentir, o que eu preciso mudar? A qualidade dos meus pensamentos. André, como que eu mudo a qualidade dos meus pensamentos para sair da bad? Toda hora eu vou precisar colocar coisa nova para dentro da minha cabeça, que façam com que os meus pensamentos sejam quase que sufocados por todo aquele conhecimento externo que está bombardeando a minha cabeça. Então é como se eu me colocasse voluntariamente na posição de ser bombardeado por uma quantidade extrema de conteúdos de qualidade, principalmente no que fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre a vida, sobre amadurecimento, sobre esse tipo de coisa. Ora, nesse momento é óbvio que vai começar como se fosse uma pequena guerra dentro de você. Uma guerra entre a maneira como você vê o mundo, a maneira como essas pessoas que você começou a ouvir enxergam o mundo. Certo? Qual dos jeitos provavelmente seja mais conectado com a realidade? O jeito deles, porque eles têm resultado, tu não tem. Nesse momento, eu vou precisar cada vez mais abrir mão da minha maneira de pensar e começar a pensar com a cabeça desses caras. Ouvindo eles, reproduzindo a mensagem, modelando o que eles estão falando, colocando em prática o que eles dizem para mim fazer. Então, se todos os dias você acorda, por exemplo, vai tomar café ouvindo podcast, vai para o trabalho ouvindo podcast, vai para a academia fazer cardio ouvindo podcast, chega em casa, lê uma coisa aqui, outra ali, ouvindo podcast, e depois ouve um podcast antes de dormir, ou vê uma série realmente conectada a algo que faça você refletir sobre a vida. Poxa, com o passar dos dias, você vai perceber uma clara diferença no seu jeito de pensar. Porque aquela mente que você tinha, ela começou a ser sufocada pela quantidade de informação nova que você colocou para dentro da sua cabeça. Nesse contexto, eu ainda te indico ouvir poucas pessoas, mas estudar elas profundamente. Né? Tipo assim, ouvir elas profundamente. Cara, tem profissionais que tem 100 podcasts, 200 podcasts, vídeo no YouTube, tem gente que produz conteúdo todo dia. Né? A mesma coisa os stories. Cara, tô começando a me sentir mal. Você pega o celular, abre os stories de alguém que você admira e que entrega conteúdo, vai consumindo. Tá? Esse é o primeiro passo. Você precisa mudar a qualidade dos seus pensamentos. Só que você não tem como fazer isso com a sua própria cabeça. Você precisa colocar referências novas dentro de você. E essas referências vêm justamente por essa quantidade absurda de conteúdo que você precisa consumir. Minha sugestão, estabeleça metas claras. Todos os dias ouvirei 1h30 de podcasts, mesmo que eu tenha de dividir isso em 3 períodos de meia hora, né? Em 5 períodos de 20 minutos, vai dar 1h40, né? Mas, entende? Cria a estratégia e executa. Coloca despertador para ouvir. Nós nos entregamos muito fácil no nosso processo emocional, principalmente quando estamos sentindo muita dor. Primeiro passo, ok? Segundo passo. Bem, com os pensamentos olhando para outro lugar, vamos colocar assim, a sua tendência já dá uma melhoradinha. Mas, o que nós precisamos entender é o seguinte: o nosso cérebro, mesmo alinhando os pensamentos, continua buscando prazer. A nossa geração é uma geração muito superficial, muito imatura. Dentro desse contexto, se nós lidamos com uma geração superficial, com uma geração imatura, essa geração ela vai buscar, acima de tudo, o prazer. Só que o prazer que muitas vezes nós, né, a nossa geração busca, é o prazer da carne. Nosso cérebro, por si, ele já é condicionado para buscar o prazer e evitar a dor. Na nossa geração isso é mais intenso ainda, porque parece que muita gente não pensa nas coisas, né, antes de fazer. Existe um total destempero, né, dentro da própria vida da pessoa. Então, olha só,
existe também uma necessidade da gente olhar para esse excesso de imaturidade. Bem, quando um relacionamento acaba, e às vezes aquele vínculo sexual era muito bom, era muito forte, qual que é a nossa tendência em meio à carência? Buscar o ex. Às vezes eu nem quero voltar, mas eu quero transar. Tô com saudade, né? Sei lá, tem gente que se masturba pensando em ex. Quantas pessoas, talvez você conheça, que sofrem até hoje porque não acharam um sexo melhor? Tá entendendo? É óbvio que um relacionamento amoroso é muito mais do que um elo sexual. É muito mais profundo do que isso. E se você pegar as relações a longo prazo, logo você vai perceber que as relações sexuais em si, com o passar do tempo, elas vão diminuindo. Né? O ímpeto inicial de Eros, da paixão e tal, ele vai diminuindo. Né? Ele não vai acabar, esperamos, mas ele vai cada vez se tornando mais menor. Então, se você transava todos os dias no começo da sua relação, provável que depois de 10 anos de relacionamento você não transe mais todo dia. Provável. Tem exceções? Existem, né? Só para você entender essa lógica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no momento da dor, e no momento em que eu não estiver programado para ouvir um podcast, isso ou aquilo, ou não conseguir prestar atenção porque eu estou sofrendo demais, eu preciso condicionar a minha cabeça para um outro lugar. Eu preciso buscar um certo prazer que faça com que eu me sinta saciado, mesmo sem a presença daquela pessoa. Ou seja, estou aqui e comecei a sofrer, ai meu Deus do céu, era tão bom e tal. Nesse momento, a minha cabeça, meu corpo, os meus comportamentos precisam ir para outra direção, preciso buscar outro prazer. Que prazer é esse? Olha só, prepara aí contigo uma lista de 10 ações que você gosta de fazer. 10 coisas que quando você faz, você se sente meio que instantaneamente melhor. Vou dar um exemplo. Estou sofrendo, coloco os meus fones, vou correr. Estou sofrendo, vou assistir um conteúdo de humor, né, um stand-up. Então, estou sofrendo, vou assistir uma série que eu gosto. Estou sofrendo, vou sair com um amigo meu. Estou sofrendo, vou comer um pedacinho de chocolate e tomar um café enquanto eu ando pela empresa. Estou sofrendo, vou marcar, né, com os nossos amigos aqui de tomar um café no final do dia. Estou sofrendo, vou ligar para o meu terapeuta. Então assim, tu precisa de uma lista de coisas que você gosta de fazer, que te façam bem, certo? Para que no momento em que aquele sofrimento bater e o podcast não fazer tanto efeito, porque você ainda não lapidou absolutamente a sua mente, exista uma válvula de escape. Ah, André, isso não é uma fuga? Cara, não é bem uma fuga, é simplesmente pegar um caminho diferente para você não ir para o mesmo lugar, para você não cair nas mesmas dores, para você não viver os mesmos processos, certo? Dentro dessa lista de prazeres, coloque 10 coisas, desde ações extremamente simples, como eu citei para você, tomar um café, comer um chocolate, isso, aquilo, até coisas mais complexas, sei lá, uma viagem. Eu estava tendo a tristeza, eu gosto muito de viajar, eu tenho como viajar, vou me programar para viajar daqui 2 semanas. Tá? Então, essa programação, essa execução faz uma diferença absurda. Essa lista dos prazeres, o que eu te indico? Tenha ela dentro do seu celular. Né? Um bloquinho de notas. Então você olha ali, bloco de notas. Fechou? Você vai, você faz, se ajeita, se alinha. Não tem nenhum problema. Absolutamente nenhum problema. Beleza? O único cuidado que talvez você precise ter para que as coisas fluam de um jeito bacana. O único cuidado é o seguinte. Procure não repetir as mesmas coisas sempre. Então assim, eu comi um chocolate hoje, amanhã eu vou comer de novo, depois eu comer o de hoje, de novo. Então eu limito tudo isso a uma ação só. Quantas pessoas vocês já não viram comer chocolate para tentar evitar o sofrimento? Tô triste, eu vou comer chocolate. Então eu vou comer chocolate. Tô depressivo, vou comer chocolate. Então isso cria associações mentais ruins. E depois, para se desfazer disso, é um outro problema. Beleza? Mas um dia ou outro, segue o baile. Tá? Aqui você também pode colocar ações como ir para academia, isso e aquilo. Então, como que você faz para combater a bad? A bad, uma mudança significativa na sua comunicação. Seja ela a nível de pensamento, seja ela a nível de execução. Espero que esse vídeo tenha feito sentido. Lembra de curtir aqui embaixo, seguir o nosso canal e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.